Olá a todos! Neste vídeo venho falar sobre o filme Gênio Indomável. Então, se gosta desse conteúdo, peço que deixe um gostei no vídeo e caso ainda não seja inscrito, peço que se inscreva no canal para dar aquela força. Antes de começar, quero dar um aviso. A maioria dos meus vídeos eu trago conteúdos mitológicos, esotéricos e religiosos cujos filmes e séries analisados aqui apresentam. Porém, neste filme aqui, nenhum desses tópicos são abordados. Em vez deles, Gênio Indomável aborda temas como amizade, autoconhecimento e traumas. Coisas inerentes ao comportamento humano. E é isso que eu vou pôr em perspectiva aqui, beleza? Agora sim, bora lá para o vídeo. Começando com o próprio título do filme incorporado no protagonista, Will Hunting. Ele é um gênio com habilidades intelectuais excepcionais. Mas embora Will tenha a inteligência de um gênio, como o talento para memorizar fatos e a capacidade intuitiva para provar teoremas matemáticos sofisticados, ele trabalha como faxineiro numa respeitada universidade e vive sozinho num sobrado, pouco mobiliado num bairro carente em Boston. Will tem um passado tanto conturbado. Ele foi adotado por alguns lares e maltratado durante boa parte da sua infância. E isso causou uma culpa no seu inconsciente e se transformou numa aversão a si próprio, algo que se refletiu em autossabotagem, tanto na sua vida profissional como na sua vida emocional. O que levou Will a assumir um comportamento agressivo e rebelde, se envolvendo em várias brigas e passagens pela polícia em decorrência de diversos delitos. Além disso, ele se tornou incapaz de se manter em um emprego estável e até mesmo ter um relacionamento amoroso com alguma mulher. Foi numa semana, bem no início do semestre, que o Will resolveu um difícil problema de matemática de nível superior que o professor Jared Lambeau havia deixado num quadro como um desafio aos seus alunos, na esperança de que alguém pudesse resolver o problema até o final do semestre. Como Will não era um aluno e solucionou o problema secretamente, todos os alunos ficaram se perguntando quem foi o responsável por vencer o desafio, incluindo o próprio professor Lambeau. Mas ninguém se manifestou na sua classe. Aliás, o fato de Will não ser um estudante evidencia que ele nutria um interesse genuíno pelo conhecimento, pois simplesmente não tinha obrigação de sabê-lo. Então o professor Lambeau coloca outro problema no quadro, que ele e seus colegas demoraram 2 anos para resolver. E novamente, o talento natural de Will fala mais alto e ele encontra a resposta e a expõe no quadro. Mas dessa vez ele é descoberto no ato pelo próprio professor Lambeau e mais um colega que o acompanhava. Eles pensavam inicialmente que Will estava vandalizando o quadro e o expulsam. E logo, em seguida, Will simplesmente vai embora e abandona o emprego. Após esse ocorrido, Will e seus amigos vão até o bar numa noite e durante o caminho, o mais próximo deles, Chuck, chamou Will para trabalhar junto com ele nas construções. Nessa mesma noite, Will conhece Skylar. Eles se interessam um pelo outro e ficam de se encontrar mais uma vez. No dia seguinte, o professor Lambeau, juntamente com seu colega, procuram por Will consultando o gerente geral. Lá eles tomam conhecimento do seu nome e que Will estava trabalhando lá em liberdade condicional. O professor tomou conhecimento de que ele estava em uma audiência naquele dia e por isso vai ao julgamento dele. Lá ele vê Will atuando em defesa própria, mas que restou infrutífera, já que foi sentenciado a uma multa de $50 mil e já que não tinha esse valor, ele deveria cumprir pena na prisão. E é aí que o professor intervém em seu favor, oferecendo-lhe uma escolha na qual Will poderia ser libertado sob a sua supervisão pessoal, onde ele deveria estudar matemática e se consultar com um psicoterapeuta. Sendo o descumprimento de qualquer uma dessas duas condições, Will voltaria automaticamente para a prisão. E aqui entra o motivo do segundo adjetivo do título, o indomável. Isso se refere à rejeição de Will perante aos analistas, os quais ele é exposto, que de alguma forma tentaram domá-lo, já que ele claramente não se rendia aos métodos aplicados dos profissionais, contrariando até mesmo os desejos do professor Jared Lambeau, que também queria domá-lo, mesmo que o fizesse de maneira indireta. E por isso ele tenta a análise de 5 analistas, mas não consegue estabelecer uma ligação com Will. Em desespero pela causa, o
professor Lambeau recorre a Sean Maguire, um velho amigo e colega de curso que cresceu no mesmo bairro que Will. Esse seria o primeiro diferencial de Sean dos seus 5 antecessores. Porém, isso não torna o primeiro contato deles o mais amigável. Na verdade, esse fato sequer é mencionado. Quando começa a sessão, Will tenta replicar o que fez com os outros. Ele procura alguma vulnerabilidade no ambiente e no próprio Sean a fim de evitá-lo, até que ele se depara com a pintura na parede. Will identifica um núcleo de conflito do terapeuta em relação à sua esposa. Sean perde o controle por um momento e a sessão termina. Will sai da sala com a certeza de que tinha vencido. Apesar de sua aparente vitória, Will, mesmo que tenha conseguido ofender Sean, ele talvez tenha visualizado uma projeção dele mesmo, vendo uma angústia na sua vida, de não saber o que quer e nem para onde ir, podendo isso ser um referencial de conflito de base relacionado aos abandonos que teve durante sua infância. No entanto, Sean também decide continuar o serviço. Na segunda sessão, ocorre uma das coisas fundamentais para todo o desenrolar da trama. Sean decide utilizar uma abordagem diferente da anterior e, para isso, conversa com Will fora do setting terapêutico, com o objetivo de ativar suas funções egóicas, agindo como um contraponto de todo o conhecimento de Will. Enquanto Will possuía conhecimentos em diversas áreas, todos eles eram adquiridos em livros e em estudos já prontos. Nada daquilo que ele sabia a partir de uma vivência pessoal ou uma experiência real. Sean, por sua vez, já havia participado da guerra e não apenas lido sobre ela. O quadro que resultou no conflito inicial entre eles foi pintado pelo próprio Sean. Ele também experimentou o amor, não através de uma poesia e nem por um romance literário, mas sim através da intimidade com uma mulher, de passar bons momentos ao lado dela e maus momentos, repletos de dor, devido ao câncer que ela teve até sua morte posteriormente. Sean finaliza essa sessão reconhecendo que Will é indiscutivelmente um gênio, mas que ele não poderia fazer nada se Will não deixasse, permitindo assim a modificação no seu comportamento sobre a vida. Na terceira sessão, Sean e Will passam 1 hora sem que qualquer um diga uma palavra. Will olha fixamente para o relógio até o tempo acabar e vai embora. Quando o professor Lambeau questiona Sean sobre a sessão, ele diz que Will deve falar primeiro, e não ele. Isso aponta que até aquele momento, Will ainda mantinha a resistência ao processo terapêutico. Por isso é que da 4ª sessão em diante, que o segundo elemento fundamental para a trama começa a aparecer, o que o Freud chama de transferência analítica. Processo este no qual o paciente projeta sentimentos e emoções inconscientes em relação ao terapeuta, como se ele fosse uma figura importante de seu passado. O terapeuta pode usar essa transferência para ajudar o paciente a compreender melhor seus sentimentos e emoções, permitindo que ele acesse seu inconsciente. E um ponto que fortalece isso, ainda nessa 4ª sessão, é que Will menciona a sua relação com Skylar, algo que até aquele momento não havia ganhado profundidade. E durante a conversa, ele diz que não queria ficar mais íntimo dela, porque conforme isso fosse acontecendo, ele perceberia que ela não seria tão perfeita como ele imaginava. Ele poderia continuar utilizando seu mecanismo de defesa, que era de evitar sofrer, seja por abandono ou decepção. O mecanismo de defesa de Will é oriundo de sua condição de órfão pregressa e por todos os traumas de abandono e violência que sofreram no decorrer da sua infância. E como eu havia dito antes, é durante o desenvolvimento da história que percebemos que Will realmente gostava de ficar com a Skylar. Mas seu medo de sofrer e se decepcionar eram maiores, bem como a incerteza de qual rumo tomar na sua vida. Pois ele não se importava em ser pedreiro, ele não buscava bem uma carreira, e sim laços familiares com pessoas com quem ele pudesse se manter por perto, mesmo com sua dificuldade de se aproximar e confiar em alguém. Sean era o único que enxergava isso e, consequentemente, era o único que entendia os motivos de Will. Esse afastamento dele ocorre mais uma vez quando Skylar pede para que ele se mude para a Califórnia com ela, onde ela começará a estudar medicina na Universidade de Stanford. Will entra em pânico com a ideia. Mesmo com Skylar declarando seu amor, o medo dele fala mais alto e ele decide se afastar. Mas isso muda após as 2 últimas sessões com Sean, das 8 que são mostradas no longa.
O filme termina com Will optando por ir atrás de Skylar, dirigindo na estrada em direção à Califórnia. Esse final da estrada pode representar algumas coisas. Uma delas é a incerteza de Will em relação aos seus sentimentos para com ela. Afinal, ele não tinha como saber devido ao seu medo e dificuldade em se relacionar com qualquer um. Então, seguir um caminho incerto era um grande avanço, já que é só assim é que podemos aprender determinadas coisas na vida. Só através da experiência e se lançando numa jornada ao desconhecido é que podemos alcançar certos objetivos, ou mesmo ter certeza daquilo que queremos. Também pode representar um caminho alternativo ao que o seu talento propunha. O caminho que o professor Lobo queria de maneira obsessiva que ele trilhasse, por exemplo. Pois se não queremos exercer um talento, isso não necessariamente quer dizer uma traição ou autossabotagem, mas respeitar aquilo que queremos de verdade. Não podemos ser escravos dos nossos talentos, porque determinadas vezes isso pode até gerar um bem para o mundo, mas talvez não gere um bem a nós mesmos. Por fim, esse rumo ao desconhecido poderia ser também uma coisa que o Will realmente precisava e que até aquele momento não tinha: uma experiência de vida. Bom, pessoal, o vídeo é esse. Tentei encaixar as explicações de maneira cronológica e que fizesse sentido com o que foi apresentado. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Novamente peço que, se curtiram esse conteúdo, deixem um gostei, se inscrevam no canal para mais vídeos e deixem nos comentários também se concordam ou não com o que foi apresentado no vídeo para a gente trocar uma ideia, beleza? Até mais!